Que coisa. Acho que ela entrou. Me dá essa impressão. Né? Fazer o quê? Nada, não posso fazer. A gente não comanda essas coisas aí, né? Hoje eu... Bom, vamos lá. Perfeição. Nós vamos falar sobre perfeição. Porque nós somos incentivados pela Bíblia Sagrada, por Deus, então, né? A buscar a perfeição. Todos nós, né? Perfeição na Bíblia, ela sempre vai se refere a um estado de plenitude, a um estado de integridade absoluta. Perfeição na Bíblia é estar livre de falhas, não ter defeitos, deficiências. Quando a gente vai ver esta palavra lá no grego, né? Perfeição, quando traduzida do grego nos contextos bíblicos, a gente pode traduzir também como maturidade. E a Bíblia fala de perfeição, pelo menos, eu não vou afirmar mas pelo menos em 3 contextos diferentes. E nos 3 contextos ela traz essa coisa de maturidade, né? A perfeição de Deus, a perfeição de Cristo e a perfeição em nós, seres humanos. Isso é muito importante para nós. A perfeição absoluta, ela só existe em Deus. Só Deus é perfeito absolutamente. Nada no mundo é perfeito absolutamente. Nada no universo é perfeito absolutamente. Só Deus. E o curioso disso que eu estou falando é que a gente só vai ler sobre perfeição e a gente vai ler que Deus é perfeito por natureza. A natureza de Deus é perfeita, por causa disso que ele é perfeito, né? A gente só vai ler sobre isso em Mateus capítulo 5, versículo 48. Anterior a isso, ninguém fala, né? Diz lá, portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Olha só que coisa linda. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deuteronômio 32, 4. Jó 37, 16 diz que o conhecimento de Deus é perfeito. E vai por aí afora, né? A gente vai encontrando aí na Bíblia a perfeição de Deus. Mas a Bíblia só vem afirmar explicitamente que Deus é perfeito por natureza em Mateus 5,48. Isso é interessante. Só no Novo Testamento que a gente vai achar esta afirmação. Não sei se a partir daí Deus revela isso para o homem, muito provavelmente. Anterior a isso, o homem
não tinha essa revelação de Deus. Hebreus, essa eu quero convidar você para abrir e ler comigo. Hebreus, capítulo 2, versículo 10. Esta passagem é maravilhosa. E esta daqui, outras passagens, né? Jogam por terra e nos dá força para defender a verdade frente a vocês e frente a qualquer pessoa, porque lançam por terra um monte de coisa falsa, hipócrita, mentirosa, superficial, que acontece em muitas denominações hoje, né? Hebreus 2:10. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. O que vocês acham dessa passagem? Convinha que Deus, por meio, através de Deus é que todas as coisas existem, e como Deus conduz muitos filhos à glória, Deus precisava aperfeiçoar o seu filho por meio de sofrimento. O autor da salvação dos filhos. O Filho, Jesus Cristo. Essa passagem é claro que a gente precisa entender essa passagem. Porque Jesus, como Deus encarnado, moralmente, ele era perfeito. Jesus não teve pecado. Não teve. Agora, como homem, como carne, ele teve que sofrer para que ele pudesse ser o sumo sacerdote para o povo de Deus. Está em Hebreus capítulo 7, versículo 28. E Deus, o Pai, por meio do sofrimento de cruz, é que ele realizou essa obra redentora de tornar o nosso Salvador perfeito. Além da cruz transformar Jesus homem perfeito, o fez completo e eficaz. O sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, o sofrimento de Jesus, né, transformou Jesus igual ao homem, transformou o homem Jesus igual ao homem Deus. Olha, isso é muito lindo, isso é maravilhoso, isso é intocável. Através do sofrimento, o Pai transforma o Deus encarnado no Salvador completo, perfeito e eficaz para o povo. Por quê? Porque Jesus não falhou em nada.
ele é o exemplo perfeito de um viver em obediência à vontade do Pai. Eu preciso alertar vocês. Eu não posso falar as coisas simplesmente, porque uma grande maioria, se não todos, talvez, vão buscar as coisas que estão na mente. Mas eu não sei. A gente precisa buscar isso lá dentro. E nem todos, né? Talvez todos, mas eu imagino que nem todos buscam isso. O sofrimento aperfeiçoa. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém quer sofrer. Quem é que quer sofrer? Ninguém. As pessoas fazem oração, campanha, para não sofrer. Enquanto que a Bíblia diz que o sofrimento aperfeiçoa. Isso aqui, desculpa ficar falando de vez em quando isso, vocês me perdoem, viu? Mas ninguém prega isso aqui. Você sabe por quê? É simples o motivo. Porque o pastor que pregar isso, ele vai, na próxima reunião da igreja denominacional dele, vai ter menos da metade das pessoas que estavam no dia que ele pregou. Então prega-se triunfalismo, que tudo vai dar certo. Prega-se esse monte de bobagem, de mentira. Mas isso aqui é que é Bíblia. Isso aqui é que é a palavra de Deus para nós. Por quê? Por que a Bíblia fala tanto em sofrimento? Leia a Bíblia, você vai ver que a Bíblia fala em sofrimento. A Bíblia fala muito pouco em alegria. A Bíblia fala em sofrimento, na maior parte das suas passagens. Porque a alegria daqueles que entregam a sua vida para Jesus é uma alegria prometida no céu, não aqui. A gente tem um pouco de alegria, né? Mas é muito pouco, é insignificante perto da alegria que está proposta para cada um de nós no céu. A alegria não está proposta aqui para nós, porque este é um mundo de sofrimento. Nós estamos aí prestes a mudanças tremendas neste mundo. Mudanças profundas. Gente, vocês estão se preparando para isso? Vocês têm essa consciência de que pode ser hoje? Eu não sei, sabe? Eu não estou trazendo profecia nenhuma, estou falando que a Bíblia fala. Que eu já falei, que eu sou um papagaio bíblico. Eu repito aquilo que está na Bíblia, é só isso. Se preparem. Se vocês não estão pensando nisso, comecem a pensar. É claro que isso não faz a vida parar, hein? Porque a grande sacada do cristão é saber esperar essas coisas todas e continuar vivendo. Porque é assim que é. É assim que deve ser. Mas estamos muito próximos. Mas, gente, infinitamente próximo. É possível isso? Não sei. Não sei se é possível infinitamente próximo.
Mas é assim que nós estamos de mudanças profundas neste mundo. Não é coisa para daqui a um ano, não. É coisas para este ano. Vão mudar tudo neste planeta. Você está preparado para isso? Isso vai trazer alegria, preocupação, sofrimentos que ninguém que já esteve nesta terra passou. Você já pensou? Pensa nisso, meu irmão amado, minha irmã querida. Você pensa nisso? Ou pensar é uma coisa que não te agrada muito? Quer ver? Eu vou falar uma coisa para vocês, que vai mexer com você agora. Eu falei para vocês ontem, né? Eu tenho uma neta, a Laura, que vai fazer 9 anos, segunda-feira que vem. A Laurinha, com certeza absoluta, total, não há sábio neste mundo que vá desdizer o que eu estou falando. A Laurinha sabe mais, com 9 anos de idade, do que sabia o último imperador de Roma. O último imperador do Império Romano. Você já pensou nisso? É que eu estou falando da Laurinha porque eu estou usando a Laura como exemplo. Minha neta, a Laurinha. Estou usando ela como exemplo. Eu sou o seu neto de 9, 10, 11, 15, 16. É só exemplo que eu estou usando. Você já pensou nisso? Que o último imperador de Roma sabia muito menos do que o seu filho de 9, 10 anos de idade sabe hoje? As pessoas não pensam, não raciocinam. As pessoas querem levar a vida no vai da valsa. E a ideia de maturidade espiritual na Bíblia está intimamente, está ligada demais com a palavra perfeição. É claro, presta atenção. Né? Quando eu digo presta atenção, eu estou tentando dizer, olha, atento no que eu estou falando, porque eu não estou aqui dizendo que os seres humanos são perfeitos. Não. De jeito nenhum, nós não somos perfeitos. Eu, pelo menos, não sou. Se algum de vocês que ótimo, mas eu não sou. Porque a Bíblia diz para nós, em Tiago, capítulo 1, versículo 4, que a gente deve, como discípulo de Cristo, né, buscar a perfeição. Se nós devemos buscar a perfeição, é porque a gente não é perfeito. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Esse lhes falte nada não é bem material, é dentro deste contexto aqui de ser íntegro, de buscar a perfeição. Porque só não falta nada para quem é perfeito. Então, mesmo não sendo seres perfeitos, e a culpa é nossa por causa do pecado e por causa dos desejos carnais, e cedendo como nós cedemos a esses desejos, nós não somos perfeitos. Mas a Bíblia nos orienta, nos incentiva a buscar a perfeição. E o próprio apóstolo Paulo,
né? Ele diz que ele ainda não havia alcançado a perfeição, mas que já havia feito da perfeição o objetivo da sua vida. Você vai ler isso aí que eu falei em Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Não que eu já tenha recebido isso ou que já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. A gente só vai alcançar a perfeição na outra vida, na sequência espiritual da nossa vida. Na vida pós-morte, lá nós vamos ser perfeitos. Agora, quem nunca, nem na vida aqui se preocupou com perfeição, é lá também que não vai se preocupar. Leia os versículos 13 ao 21 de Filipenses 3. Porque às vezes que é importante a gente falar disso. Eu não sei se você se preocupa em ser uma pessoa perfeita. Eu quero dizer para você que você precisa se preocupar. Eu preciso me preocupar. Porque é isso que a Bíblia está dizendo. Prossigo em conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. O que ele está dizendo? Que Cristo conquistou a ele porque Cristo era perfeito. Cristo era perfeito porque foi aperfeiçoado pelo Pai. Ah, meu Deus, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é melhor do que qualquer coisa boa que o mundo possa oferecer. Quando a gente entende isso daqui, a gente, olha, eu demorei para entender, eu não tenho vergonha de falar, né? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Porque quando a gente entende a Bíblia, a gente se alimenta mesmo, a gente se sente feliz, contente, satisfeito, pleno, cheio. Entendi, meu Deus, como eu vivi sem entender. E perfeição, né? As pessoas tocam tanta trombeta aí por causa de dom espiritual, não é? Porque eu fui batizado com o Espírito. Quanta bobagem, meu Deus. A Bíblia, está escrito lá na Bíblia, né? Está escrito lá, um só batismo, está escrito. Está escrito que quando as pessoas verdadeiramente se convertem a Cristo, está escrito lá na Bíblia que elas recebem o Espírito Santo. Não, mas a evidência do Espírito Santo são as línguas. Nada, o próprio apóstolo Paulo fala. Falam todos em línguas? Ele pergunta e responde, não. Pronto, está escrito na Bíblia, ué. Eu vou discutir com o que está escrito? E as pessoas ficam correndo atrás dessas bobagens, é só dom de língua, é profecia, é bobagem. Olha aqui, perfeição é dom. Por que eu estou falando isso? Porque o próprio apóstolo Paulo diz que as línguas e os idiomas concedidos por Deus, porque língua, mais uma vez, não é essa bobagem, essa besteira, né? Que isso mais parece gente com problema mental, ou carnalidade, ou coisa diabólica. Isso não é dom de língua, mas nunca. Porque dom de língua na Bíblia são idiomas. Está lá, claríssimo, né? Pessoal da Panfilha, da Frígia, acho que está 11 ou 12 países diferentes, com línguas, com idiomas diferentes. Então é claro na Bíblia o que é dom de língua. Só quem não lê mesmo, né?
Tá bom, querida, tá bom. O meu celular, queridíssima irmã Ieda, anota aí meu celular, que eu prefiro, tá? É 992 57 92 26. Esse é o meu celular, é um celular comum. 19, né? 99257 9226. Aí, Hassan, obrigado. Ieda, o Hassan está colocando aqui para você, ó. Obrigado, Hassan. Muito obrigado, Edgar. Grato. Então, queridos irmãos, irmãs, a gente precisa ter consciência dessas coisas que eu estou falando. Porque senão a gente vive na mão da mentira. E este mundo aqui, não sabe, ele já está infestado e a cada dia vai se infestar mais com a mentira. Ontem eu falei, assim, de passagem, o cristianismo não é um negócio emocional. Não é. O cristianismo é o único meio pelo qual o ser humano é salvo. Não é chorar, sentir arrepio. Não é nada disso. Para com essa bobagem, para com essa mentira. O cristianismo é a única maneira da gente ser salvo, das pessoas da nossa família serem salvas, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, das pessoas que estão aí, que a maioria está tudo entregue às traças aí, por vontade própria, hein? Porque, como diz alguém da Bíblia, todo dia eu estava aqui pregando a palavra. As pessoas não querem ouvir. O que você quer que eu faça? A perfeição é um dom que a gente recebeu através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. É dom. Porque Jesus não foi aperfeiçoado pelo Pai. Vamos ler se eu estou certo ou estou errado nisso. Vamos ler se isso é bíblico ou é a cabeça do Mário que está falhando. Vamos ler Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos do 10 ao 14. Leia aí, ó. Eu vou ler também. Deixa eu só botar o óculos. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta, ele está falando da época dele, né? Quando o templo ainda estava ativo. Depois, 70 anos depois, é que foi destruído. Mas está falando do tempo que o sacerdote ainda ia todo dia lá para exercer o ofício sagrado de oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, quer dizer, todo dia, que nunca, jamais pôde remover o pecado. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Você sabe o que quer dizer por estrado dos seus pés? Abaixo do pé.
os pés de Jesus pisam, por isso que a estrada é aquilo que fica abaixo do pé. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Nós precisamos buscar a perfeição, sim, claro, nunca vamos atingir, nós temos que ter isso na cabeça. A gente não vai atingir só depois da morte, no céu, com o corpo glorificado. Aí nós seremos perfeitos. E um outro versículo chave para a gente entender essa coisa da perfeição, né, em relação à vida cristã, é 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Então, ele me disse, é Paulo falando, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Está achando que você é fraco? É nessas fraquezas que o Senhor trabalha. Porque quando a gente fica muito empinadinho, não, porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu dou um tapa na orelha do diabo, aí isso tudo é bobagem, isso tudo sabe? Quando a gente se vê como fraco, e não é só, porque o Senhor conhece o nosso interior, então não adianta querer só se exibir para os outros como fraco. Nós temos que saber que nós somos fracos mesmo, é que nós somos aperfeiçoados. Os cristãos são aperfeiçoados na fraqueza, quando a gente compartilha os sofrimentos de Jesus Cristo. Aí é que a gente será moldado, conformados, de ser conforme a imagem do nosso Senhor. Entendeu, meu irmão? Minha irmã amada e querida? Ninguém é perfeito na face desta terra. Mas a Bíblia diz que nós precisamos continuar, porque quem não busca a perfeição aqui, no outro mundo não vai ter esse tipo de preocupação. E este mundo, mais uma vez, eu quero bater se quiser ler mais sobre o assunto, Mateus capítulo 5, versículos 10 e 12, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 19 ao 25, capítulo 3, versículo 14 e capítulo 4, versículos do 12 ao 19. Este mundo, eu quero passar isso para vocês. Gente, lembra quando eu falo assim, tá ruim, vai ficar pior? Aquele cara desanima, Você gosta daquele que fala, não, tudo vai dar certo. Não vai, porque senão o arrebatamento tem que ser rasgado o livro, então, do Apocalipse, Este mundo está prestes, eu não sei se é hoje, se é amanhã, se é daqui 10, mas o que eu tenho consciência, e eu não sei como, eu tenho consciência, que está aí, tá para acontecer, coisas terríveis vão acontecer, coisas terríveis.
E nós temos que saber, quando as coisas acontecerem ou estiverem acontecendo, não é desastre de avião, não. Nada disso. Isso é terrível também, claro. Isso é triste. Mas coisas mundiais eu estou falando. Coisas que vão abalar o mundo. Né? Eu vi lá um negócio lá. Como é que é? Tem coisas que eu vejo, gente, que... Deixa pra lá, não quero falar. Se preparem, irmãos e irmãs. Se preparem. Que Deus, na sua infinita bondade, compaixão e misericórdia, derrame sobre nós a graça dele. Vocês leram na Bíblia, assim, as pessoas desmaiarão. Não está escrito isso na Bíblia? Né? Nós não podemos ser estas pessoas, porque nós conhecemos a palavra de Deus. Cada coisa dessa que acontecer, a gente precisa dar glórias a Deus. Ou como as coisas de Deus são perfeitas. Olha, mais uma aconteceu, mais 20 coisas estão acontecendo. Não é para a gente desmaiar, é para a gente levantar as mãos para o céu e dizer: glória a ti, santo e poderoso Deus, a quem nós agradecemos, oramos, suplicamos, louvamos, exaltamos, cultuamos pela tua santíssima bondade nas nossas vidas, em todos os dias nos alertar. O mundo não para, a vida não para, nada para. O mundo está em movimento. A gente pode não ver, né? Mas a Terra está em movimento. O centro da Terra está em movimento. Tem coisas acontecendo embaixo aqui dos nossos pés que a gente não vê. Às vezes sente, às vezes não. E essas coisas vão começar a vir para a tona. Tem coisas acontecendo no escondido, no oculto, que vão começar a eclodir para que todo mundo veja. E nós temos que estar preparados, não é para desmaiar, não é para ficar morrendo de medo, não, é para dizer: oh Senhor, a tua palavra se cumpre. Se a tua palavra se cumpre com essas coisas, imagina a minha vida então. E qual que é a palavra do Senhor nas nossas vidas? Qual que é? É a salvação. Glórias a ti, Senhor. No nome do Cristo Jesus é que eu oro. Amém.